Canal do Michel Souza. Deixa o like, canal do Michel Souza. Hype o vídeo, canal do Michel Souza. Se inscreve, canal do Michel Souza. Vem com a gente, vem com a gente. Meus amigos rubro-negros, estamos começando mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje com muita informação importante. Na verdade, assim, ó, eu não sei nem por onde começar com tanta informação que eu tenho aqui. Inclusive, Vitória pode faturar uma grana que eu vou falar até no final desse vídeo. Fique aqui nesse vídeo. Eu tenho uma informação aqui para falar para vocês que vai ajudar muito Vitória. Olha só, viu? Fica aqui nesse vídeo. Olha só, vamos falar também sobre sondagens de jogadores. Ouvi um burburinho ontem, vou falar aqui para vocês o que eu ouvi. Gente, eu queria também falar sobre um jogador que está treinando e eu soube que me parece que está com um aproveitamento fantástico nos treinos. E como nós informamos ontem, se esse jogador retornar, vai retornar no Bavi esse jogador. Vou falar aqui pra você. Fica aqui. Mano, eu tenho tanta coisa pra falar. Tenho tanta novidade aqui pra falar pra você. O programa vai ser grande, então vamos começar ele logo, né? Vamos começar ele logo. Quero começar com essa informação aqui. Olha só. A Premier League tá achando um jeito de remover as bets da frente das camisas. É a limpeza, né, nas bets. Só que tem o seguinte... As coisas não... É claro que, tirando da frente da camisa, a Premier League, ela já está fazendo isso. Nessa temporada já vai começar a acontecer. E ela vai perder mais de 500 milhões de reais. O que foi que ela fez? Para sair devagarzinho, para detonar devagarzinho, mas que está achando um jeitinho para poder começar a tirar ela, mas envolve muito dinheiro. Então é difícil você remover uma coisa do lugar quando envolve muito dinheiro. O que elas fizeram? Colocaram na manga da camisa, bem escondidinho ali, mas está na manga das camisas. Os patrocinadores das bets. Tá bom? Então, vamos ficar ligado para ver como é que vai andar as bets na Premier League da Inglaterra. Agora vamos falar do Vitória, vamos lá. Vamos falar sobre um jogador agora que o Vitória contratou, teve um problema de contusão, o jogador Rubens Ismael. Vamos falar de uma novidade que pode mexer diretamente com o meio-campo do Vitória. Rubens Ismael já está treinando com o elenco do Vitória, nós falamos isso aqui em primeira mão ontem. Avisamos o torcedor que dentro de 15 dias o jogador estaria voltando. Eu tenho algo que pode confirmar o retorno do jogador agora. O jogador português atua como volante ali, podendo jogar tanto como primeiro quanto como segundo homem de meio de campo. E existe ainda a possibilidade de atuar mais avançado como um terceiro homem. Nós apuramos ontem com fontes ligadas ao clube dentro do Vitória. O Rubens vem apresentando um bom desempenho nos treinamentos e já estaria totalmente habilitado para poder retornar. A expectativa, torcedor, é que ele possa começar a aparecer entre os relacionados nos próximos jogos, possivelmente no jogo contra o Atlético Mineiro ou o Bahia. Atenção, Rubens Ismael pode estar sendo já relacionado para os jogos contra o Atlético Mineiro ou o Bahia. E aí que vai começar uma disputa interessante, porque o desempenho do Wallace vem sendo questionado dentro do Vitória. Eu não quero nem levantar essa bandeira, porque eu sou fã do jogador, é amigo, é um cara que eu conheço a família, é íntimo. Então, assim, eu não quero nem levantar essa bandeira agora, mas a avaliação apresentada é de que o volante ainda não conseguiu entregar o futebol esperado desde a sua chegada. Então, o Rubens Ismael pode aparecer justamente como uma alternativa para aumentar a competitividade no setor, certo? Então, eu gosto disso. Não significa que o Rubem vai chegar e automaticamente tomar a posição de alguém, mas o Vitória precisa de concorrência. Então, se um jogador sabe que existe outro esperando uma oportunidade, é claro que ele naturalmente precisa aumentar o nível de desempenho dele. Então, se Rubem realmente estiver, o português, né, bem nos treinamentos, a Ventura vai ter uma opção a mais para mexer no meio de campo do time. Tá bom? Tem muito torcedor que já viu o Rubens Ismael jogar, também já vi,
Vocês fez 1 ou 2 jogos, parece. E não me lembro. Mas é que ele fez 1 ou 2 jogos pelo Vitória e aí machucou, cara. Mas ele apresentou um bom futebol, quando jogou. Eu vou pedir a participação do torcedor aqui agora, me refresque a memória aqui embaixo nos comentários. Quantos jogos o Rubens Ismael fez antes de contundir? Coloca aqui nos comentários. E aproveite e faça o seu comentário aqui. É isso aí, Rubens voltando, viu? Que bom, né? Que bom, que legal. Gente, vamos falar sobre outra informação aqui. O Baralhas está de volta, viu? Meus amigos, o Baralhas treinando normalmente, como a gente tinha nos antecipado aqui, logo depois do retorno, né? No Vitória, agora para as atividades. Tem jogador retornando ao elenco. O Baralhas voltou aos treinamentos depois da licença pela paternidade. O volante foi ausência no último compromisso, retorna às atividades normalmente. Formação, apuramos também, é de que ele esteja disponível para o próximo jogo. Então é importante, porque o Vitória vai precisar de opções no meio-campo, principalmente neste momento da temporada em que o calendário começa a apertar, o time precisa administrar desgastes, o time precisa administrar suspensões e também lesões. Eu ouvi falar que me parece que nas quartas de finais aí zera tudo. Não sei se o Tarzia estava fora para o próximo, não sei se vai jogar. A gente vai ver isso também e já falamos num próximo vídeo. Se alguém estiver assistindo esse vídeo, alguém que faça conteúdo, que se puder apurar também, fala antes, não tem problema, é melhor ainda, beleza? Mas me parece que nas quartas zera tudo, zera completamente. Eu ouvi falar isso ontem. Como ouvi também o time que é rebaixado para a segunda divisão e é campeão ou vice da Copa do Brasil, não vai para a Libertadores. Meu irmão. Também é uma volta importante do Baralhas, não estamos falando necessariamente de uma mudança automática no time titular, mas de uma alternativa para Jair Ventura montar a equipe. Gente, deixa eu falar uma coisa para você. Quando eu falo assim, gente, se alguém souber nos comentários aqui, fale. Não é que eu quero sua participação nos comentários, sua participação sabe, eu acho que mais do que essencial. Mas é porque eu não sei mesmo, por isso que eu tô perguntando para você, tá bom? Então não é jogo de cintura, ou então não é, sabe, manha para você comentar aqui embaixo. Não é não, que eu sei que vocês comentam, estão ajudando muito aqui embaixo nos comentários. Inclusive, ainda amanhã, dia de sábado e domingo, nós lemos comentários dos inscritos aqui nos vídeos. Então já separei muitos comentários, inclusive hoje nós teremos um sorteio da camisa oficial do Vitória na live à noite às 18 horas, tá bom? Então o Baralhas retornando aí. Eu tenho outra notícia também, é bom a gente estar sempre falando sobre isso. É sobre o Transferban. Segundo a informação que nós viemos apurando, né, sempre, o Transferban do Vitória ainda não foi quitado, tá? Falamos isso segunda, falamos terça, falamos quarta, hoje é sexta. Mas isso não significa que o clube não esteja trabalhando para resolver. A informação é de que o Vitória não possui dinheiro disponível em caixa neste momento e está administrando seus compromissos financeiros. Prioridade do Vitória hoje não é pagar o Transferban ainda por não ter dinheiro em caixa. Então o Vitória arcou alguns compromissos agora e o Vitória está trabalhando para resolver o Transferban. O Fábio está fazendo as suas mágicas. E se o Vitória estivesse precisando contratar jogadores, claro que imediatamente o Transferban poderia se transformar em um problema ainda maior, porque o clube fica impedido de registrar novos atletas enquanto a punição estiver vigente. Tá? Então a expectativa apresentada é de que a situação seja resolvida nos próximos dias. Tá bom? Foi assim que o canal do Michel Souza apurou, tomamos conhecimento da situação. Aqui é onde o torcedor precisa ter calma. Transferban é uma situação séria, mas não pode ser ignorada. Inclusive tem alguns torcedores, inclusive lá no grupo, que estão fazendo uma agonia, porque o torcedor não é porque é algo ruim e que o Vitória esteja em jogos decisivos do campeonato que a gente não vai falar. Nós temos aqui compromisso e responsabilidade com a informação. Então, ou sendo ruim ou bom para você, iremos falar, né? Agora, com tudo direitinho, apurado, certinho, aí nós vamos falar direitinho aqui para que a gente possa trazer a informação para o torcedor.
não adianta transformar essa pendência financeira em uma catástrofe, né? Antes de existir uma confirmação de que o clube não conseguirá resolver, nós temos que acompanhar. Então, principalmente observar se o Vitória vai conseguir quitar a dívida dentro do prazo para evitar consequências esportivas. Então, vamos trazendo essas informações para o torcedor, porque eu acho de suma importância. Gente, quero falar sobre o René. Então, vamos lá, gente, falar sobre o René. Olha só, o René, ele é o artilheiro da Copa do Brasil. O René é apontado como artilheiro da Copa do Brasil com 6 gols. Isso precisa ser valorizado. Nós estamos falando de um jogador jovem, de 22 anos, que deu um salto enorme na sua carreira. Saiu de um cenário muito modesto, chegou ao Vitória para disputar a Série A, uma competição como a Copa do Brasil. Agora está entre os principais goleadores da competição. É claro que ele ainda precisa evoluir muito. Precisa melhorar a tomada de decisão, participação em determinados momentos do jogo, e entender quando é a hora de finalizar e quando é a hora de servir o companheiro. Mas isso faz parte do processo. O René tem apenas 22 anos. Eu prefiro cobrar a evolução sem destruir o jogador. Existe uma diferença enorme entre cobrar um garoto como o René e simplesmente colocar a responsabilidade nas costas dele, né? Então, o René está aprendendo. E se continuar evoluindo, pode se tornar... pode ser tratado como um dos principais jogadores do Vitória, com toda certeza. E ele é. Então, nós já queremos deixar essa nota e parabenizar o René pelo excelente campeonato, as competições, né, a temporada, pela excelente temporada que está fazendo no Vitória. É isso aí. Gente, nós queremos falar agora sobre o Dudu. Vamos falar sobre o Dudu agora? É exatamente o Dudu que nós vamos falar agora. O Dudu que nós tivemos ontem, falamos sobre o Dudu aqui, né? Temos novidades do departamento médico hoje. Dudu continua avançando no processo de recuperação. Segundo a informação que nós tivemos dentro do clube, ele ainda está na fase de fisioterapia e posteriormente começará um trabalho específico com bola. Então, como houve um procedimento na coluna, o que me falaram ontem foi que o retorno precisa ser muito cuidadoso. Então, a previsão citada é de que ele possa voltar mais adiante. Então, possivelmente entre o final deste ano e o início do próximo, dependendo da evolução. Já o Pato está em processo de transição, começou a trabalhar com bola, mas a informação é de que neste momento a comissão técnica não considera uma peça essencial para essa reta final do Campeonato Brasileiro, que é paciência, principalmente no caso do Dudu. Então não adianta acelerar um jogador que passou por um procedimento importante simplesmente porque a torcida quer vê-lo em campo, ou então é um jogador importante. Eu digo assim de passagem. Então tem que voltar quando estiver realmente preparado, ter calma, para que as coisas possam dar certo. Uma outra coisa que eu quero falar aqui é sobre o Heitor Cantalapedra. Rapaz, o cara deixou o Vitória e nós vimos aí, outro dia aí, o Sacaninha. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui no Instagram, velho. Pera aí. Olha aí o homem, velho. O homem já colocou faixa de campeão, troféu de campeão na mão, irmão. Heitor Cantalapedra deixou o Vitória e já conquistou um título na Grécia. O jogador teria sido campeão da Supercopa da Grécia pelo novo clube pouco tempo depois de sua saída, né? E ainda teria participado diretamente da decisão como assistências. Fiquei sabendo disso. Saiu do Vitória, já chegou levantando a taça. Isso obviamente vai gerar aquela pergunta ao torcedor: será que o Vitória poderia ter aproveitado mais o jogador? O problema dele era que era bom jogador, todo mundo sabia disso, né? Chegou aqui arrebentando, só que estava com problema. E aí é barril você segurar um jogador com problemas. Gente, eu queria falar sobre um assunto agora de suma importância. Só que agora eu vou falar em nome da Concept, tá? A Concept, que há 10 anos no mercado é líder, referência em segurança e saúde no trabalho. Treinamentos NR10, NR12, 18, 33 e 35. Laudos AET, projetos contra incêndio, CIPA e E-Social. Mais segurança, menos riscos, Concept. Fale através do WhatsApp, o 719-8877-4184 e o 719-9910-4468. Gente, vamos falar agora sobre uma questão. Eu, na verdade, ontem eu falei aqui que o Vitória estaria procurando um beirada. E aí eu estava conversando com uma pessoa ontem, um funcionário do clube. E aí ele falou: rapaz, eu fiquei sabendo até que
o Vitória buscou, tem uns 8 dias, mais ou menos aí uns 8 a 5 dias aí, buscou o jogador, sondou a situação de Wesley. Quem é o Wesley? O Wesley, rapaz, que jogou no Internacional. Aí ele, vem cá, pá, me diga isso aí, como é. Aí eu perguntei, vem cá, pá, me diga isso direito aí, vá. Aí ele começou a conversar, só que eu vou mostrar pra você quem é o jogador, peraí. Aí, ó, é esse sacaninho aí. Então, eu perguntei assim, poxa, acho que não vale a pena o Vitória trazer um cara que já publicamente já disse que era torcedor do Bahia. Aí o sacana falou, mas ele é profissional, né? Só que foi uma sondagem só, eu não sei que fim andou, que pé andou, mas o Vitória procurou saber como é que estava a situação desse jogador. É porque, na verdade, foi falado há uns 2 meses atrás, isso, parece. Com a abertura da outra janela. Agora, com essa janela, o Vitória está procurando um beirada. E disse que o Vitória sondou esse jogador aí, o jogador Wesley. Mas só foi uma sondagem. Então, eu, na verdade, assim, eu perguntei uma outra fonte. E a outra fonte que eu sempre perguntei, que eu sempre pergunto e sempre me fala, conversa comigo e me conta, ele disse que não estava sabendo de nada. Mas me disse que o Vitória realmente estaria no mercado procurando um beirada. Então, nós continuamos monitorando a situação. Vamos ver aí cenas dos próximos capítulos para ver se alguma coisa anda realmente sobre a situação desse beirada. Quem sabe pode ser o Wesley, é um bom jogador. Quem sabe pode ser outro jogador. Queria saber o seu posicionamento, seu comentário aqui. Deixa aqui embaixo nos comentários. Se você gostaria de ver o Wesley jogando no Vitória nessa temporada. Deixa aqui nos comentários. Gente, vamos lá, vamos agora falar sobre o Vasco. Pronto, olha esse sacaninha aí, olha, não saia daqui, porque daqui a pouco a gente vai falar de uma grana que possivelmente o Vitória pode faturar. Fique aqui, que eu tenho informação para entregar para você aqui. Olha só, você está vendo o jogador Brenner. Isso aí. Está fora do jogo contra o Vitória, pode desfalcar o Vasco contra o Vitória. Torcedor do Vitória, atenção. O Vasco recebeu uma notícia ruim essa semana. O atacante Brenner sofreu uma lesão no tendão do dedo do pé. Depois de uma avaliação conjunta com o departamento médico, o jogador e o clube optam por um tratamento conservador. Então, a previsão inicial é de aproximadamente 45 dias afastado dos gramados. E aí vem uma informação que interessa diretamente ao Vitória. Brenner pode ficar fora do confronto contra o Vitória pela Copa do Brasil. Ou seja, aquele jogador que poderia ser uma opção importante para o ataque do Vasco pode não estar disponível justamente no momento em que os dois clubes vão decidir uma vaga na semifinal. Isso aqui muda o cenário? Muda. Mas calma, não significa que o Vitória já tenha vantagem ou que o Vasco esteja morto para depois não ficarem colocando favoritismo, bobo pra gente. O Vasco continua tendo outros jogadores, continua sendo um adversário perigoso, só que perder um atacante às vésperas de uma decisão desse tamanho é, sem dúvida, um problema para o adversário. E tem mais. Por enquanto, o Vasco perdeu uma peça importante. O Vitória começa a ganhar opções, tá bom? Então, o Vasco está perdendo e nós estamos ganhando. Inclusive, o Vasco ontem empatou em 0 gols. Foi 0-0, né? Vamos lá dar uma olhada aqui nos jogos de ontem da Libertadores. Teve jogo ontem, né? Vamos lá, vamos dar uma olhada aqui, porque tem clubes que vai jogar contra o Vitória. Vamos dar uma olhada? Vamos lá? Rapaz, e uma coisa, antes de falar do Botafogo e do Vasco, rapaz, esse camarada aí foi condenado a 13 anos de prisão por estupro, irmão. O Léo Derek acabou de ser contratado pelo Atlético Paranaense, se envolveu aí numa situação de estupro, tá? Foi condenado em primeira instância 13 anos de prisão por 2 estupros contra uma mesma mulher. Então, um atleta de 21 anos nega as acusações, vai recorrer em liberdade temporariamente. A decisão veio
do 2º Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Curitiba. O primeiro estupro aconteceu em 16 de dezembro de 2021, em Curitiba, segundo a denúncia. O réu teria segurado os braços da vítima e tapado sua boca para impedir resistência durante a relação. Então, o segundo crime foi relatado em 4 de fevereiro de 24, também na capital paranaense. O jogador teria dado tapas e um soco nas costelas da vítima para forçar o ato sexual. Então, velho, é problema, viu, meu irmão? Rapaz, o cara foi contratado agora, irmão. Ai, meu Deus. É com eles mesmo, né? Gente, sobre o Botafogo, ontem tomou 6-1. Olha a confusão que teve após o jogo, olha só. Vamos lá, vamos ver agora. Olha só que confusão, rapaz, com os jogadores do Botafogo ontem na saída do campo. Os caras vêm totalmente cheio de broncas pra cá, viu? Os caras vêm totalmente cheio de broncas pra cá. Então, Vitória ficar ligado, porque pode tirar proveito dessa situação aí, viu? Vitória pode tirar proveito sim dessa situação. Isso não é bacana porque se trata de uma confusão. Eu não vou aqui festejar por confusão na vida de ninguém, mas referente a futebol, isso já, né? Os caras tomaram 6-1. Aí já vem já com a autoestima lá embaixo. Então, provavelmente possa tomar mais gols aqui, né? Tomara que não façam confusão dentro de campo. Gente, eu coloquei lá até no meu Instagram isso aí. Você sabia que o retrospecto do Vitória jogando fora de casa, olha só, viu? No Campeonato Brasileiro da Série A de 2024 foi o ano que o Vitória subiu, foi campeão em 2023, subiu em 2024, aí tem 3 anos disputando aí. 24, 25 e 26. Foram 47 jogos como visitante, 7 vitórias, 13 empates e 27 derrotas, irmão. É algo sinistro, sabe? Sinistro. 7 vitórias em 3 anos, fora de casa. Puxa, meu irmão. É o cúmulo do absurdo isso aí. Meu Deus. Tem que melhorar, velho. Tem que melhorar com certeza. A Vitória tá com um time melhor, já pode começar a melhorar isso aí, velho. Sobre o árbitro do Bavi, já foi escalado. O árbitro do Bavi no Barradão terá o comando do trio, será do paulista Rafael Claus, do quadro da FIFA. Próximo ao jogo, nós falamos sobre o quadro oficial, tá? O do Botafogo também nós já temos, mas amanhã nós vamos fazer um pré-jogo aqui, beleza? Então vamos lá, vamos ver aqui o jogo de ontem da Libertadores. Os caras jogaram ontem, né? Cruzeiro 1, Flamengo 1, Mirassol 1, LDU Quito 1, Rosário 0, Corinthians 0. Tolima, Independiente será na terça que vem. O Palmeiras empatou com o Cerro Porteño, Platense 1-1 com o Estudiantes. Fluminense também empatou 0-0, Estudiantes e Universidade Católica. Vamos ver da Sul-Americana? Então vamos lá. O Cienciano, o Vasco empatou 0-0 com o Olímpia, próximo aniversário do Vitória aí, ó. Depois do Botafogo. E o Cienciano deu 6-1 no Botafogo. Isso é coisa boa, viu? Aí, ó. 2 times que vão enfrentar o Vitória. Um empatou dentro de casa, o outro perdeu de 6. É pra dar glória de pé, meu irmão. Gente, agora eu quero chamar a sua atenção. O Vitória poderá receber aí no cofres até o final do ano 100 milhões. Por quê? Vamos falar de dinheiro agora? A temporada do Vitória pode terminar com uma arrecadação gigantesca. Se o Vitória for campeão da Copa do Brasil, considerando as cotas informadas para 2026, o clube pode acumular ali aproximadamente 96 milhões na competição. Isso acontece porque o Vitória entrou diretamente na quinta fase, né? Então, 2 milhões pela quinta fase, aí tem 3 milhões pela oitava fase, pelas oitavas de final, 4 milhões pelas quartas, 9 milhões pelas semifinais e nada menos que 78 milhões pelo título, somando tudo aí, 96 milhões. E aí, com o valor da Copa do Nordeste, se o Vitória
o Vitória que conquistou a Copa do Nordeste também, o Nordestão, considerando as cotas levantadas, o clube chegaria aí a aproximadamente mais 5,2 milhões na competição. Agora, vamos colocar uma terceira possibilidade. O Vitória é campeão da Copa do Brasil, garante vaga direta na fase de grupo da Libertadores de 2027. As cotas de 2027 ainda não estão definidas, então não dá para cravar o valor. Mas usando como referência a premiação de 2026, a entrada na fase de grupos representa 1 milhão. E ainda existem as premiações por vitória na fase de grupos. Ou seja, Copa do Brasil, 96 milhões em reais, tá? Copa do Nordeste, 5,2 milhões. Libertadores, aproximadamente 5,2 milhões pela referência de entrada na fase de grupos. Então estamos falando de algo próximo a 106,4 milhões. Isso sem contar bilheteria, sem contar patrocínios, receitas comerciais e possíveis vitórias e classificações na Libertadores. Então, é dinheiro suficiente para mudar completamente o patamar financeiro do Vitória. Se o Vitória conseguir conquistar o que nós estamos falando, meu irmão, ninguém vai segurar o Vitória em 2027, viu? Vitória tem torcida para poder estar nas cabeças das competições. Olha o que eu estou dizendo. Estavam comparando aí, agora, estava assistindo aí o Charla, né? Eu tô vendo tudo, a gente tem que ver tudo mesmo, tem pra onde correr. O Charla estava dizendo assim que o Bahia virou o Bragantino da vida. Era para virar o Palmeiras, o Flamengo, né? Virou o Bragantino da vida, não ganha nada. Né? Poxa, então a gente não quer nada assim. Né? Nós queremos um time forte, um clube forte. Né? Nós temos situações hoje para ter um Vitória forte. O que está sendo preparado aí é para que o Vitória seja um time de ponta em 2027. Então o Vitória já está nas quartas de final da Copa do Brasil. Isso significa que o clube já garantiu uma premiação acumulada importante na competição. Então o objetivo é muito maior: vencer o Vasco, chegar à semifinal e continuar sonhando com os 78 milhões do título. Na minha análise, a Copa do Brasil pode representar uma virada financeira gigantesca para o Vitória. Mas o dinheiro só vem se o time continuar avançando. Então, cada jogo agora vale mais, muito mais, do que uma classificação. Vale dinheiro, vale planejamento, vale elenco, vale futuro. Então, é exatamente isso aí. Tá bom? Então, eu estou encerrando o vídeo por aqui. Vou pedir para você deixar o seu like. Seu like é muito importante. Nós estamos com 4.598, faltando 2 para 4.600. Você vai me ajudar? Me ajuda agora aí, por favor. Faça isso. Nos ajude. Forte abraço, gente. Não esqueça de deixar o seu like, não. Se puder hypar o vídeo, hype o vídeo também. Fui! Canal do Michel Souza, deixa o like, deixa o like.